Bom, boa noite a todos. Estamos começando, então, hoje o nosso estudo com as questões do Livro dos Espíritos. Hoje iniciaremos com a questão número 1, a versão que eu estou usando, essa versão aqui de Herculano Pires. Então, a gente já fez 2 lives anteriores, essa é a live número 3 de estudo. Então, para quem estiver acompanhando essa live, verá que tem 2 anteriores ainda, com a introdução, com o prefácio, e aí vale a pena a gente começar estudando por lá, né, para a gente se preparar para esse estudo e entender como foi feito, né, a maneira que ele foi estruturado e por que neste momento, né. Então a gente começa a ter uma visão geral de tudo que esse livro, né, uma das obras básicas aqui da doutrina espírita, uma das obras mais importantes, que é um livro de cabeceira, um livro de consulta, não é um romance, não é um livro fácil de ler, é um livro que requer muito estudo, e a gente vai lendo aqui várias vezes ao longo das nossas vidas. Eu já li esse livro inteiro uma vez, tá? A gente fazia Evangelho no Lar com ele há muito tempo atrás, quando eu comecei, quando eu estava no início do meu casamento, a gente fazia Evangelho no Lar, isso há 13 anos. Foi a primeira vez e nós lemos ele de cabo a rabo. Eu não tinha, né, o estudo e o preparo que eu tenho assim hoje, um pouquinho depois do estudo da casa, né? Porque eu não estudava na época, não fazia escola na casa. E para mim, assim, já consultei ele diversas outras vezes, né, pontualmente aqui, olhando um capítulo, olhando o outro, muito importante, tá? Ele tem um índice alfabético no final, muitos deles têm. A versão que eu tô, deixa eu ver se tem, só para falar para vocês. Não, ele não tem. Eu tenho um que tem uma versão índice no final. E aí dá para consultar. Mas aí vamos aqui seguindo então. O pessoal foi chegando já. Deixa eu dar boa noite aqui. Tava só esperando a minha mãe chegar. Ana Luísa, boa noite. Celso, Caetano, Clara, bem-vinda. Jorge também. Gabi, Marte, Mames. Boa noite, gente. Mames, eu não lembro se você tem um Livro dos Espíritos ou não. Se você não tiver, depois você me fala que eu empresto. A do Gleice é outra versão. Eu tenho um também, que é da ID, né? Que eu usava antes essa editora. E aí eu quis usar a do Herculano Pires, que eles falam que é a mais próxima que se teria da original, né? Com menos alteração e tudo mais. Eu falei, vou pegar essa versão. Imagina, mames, tem problema não, tem problema do atraso não. E aí nós estamos aqui então, vamos fazer o seguinte, ó, o que vocês acham? Vamos fazer que nem a gente faz, no Evangelho no Lar, que eu quero ouvir também a opinião de vocês, quero ouvir os comentários, né? E aí, o que a gente faz? Para não ficar cansativo e a gente ficar fazendo aqui um a um, o que vocês acham que a gente vai aqui separando em blocos? Então, aqui o primeiro bloco, né? E o Livro dos Espíritos, é importante a gente falar que ele é separado por livros, né? Não só por blocos e capítulos. Então, a gente tem o livro primeiro, que fala só sobre as causas primárias. O livro segundo, que fala sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. O livro terceiro, que só fala sobre as leis morais. E o livro quarto, que vem falar pra gente sobre as esperanças e as consolações. Então, as 1018 perguntas, elas estão divididas nesses 4 livros, né? Muito importante a gente entender a estrutura. Dentro do livro primeiro, que é onde a gente começa... mames, esse aqui é o que eu tô usando, mas você não deve ter esse, não. O Livro dos Espíritos. Dentro desse livro primeiro... O livro primeiro, ele tem 4 capítulos.
E aí, dentro desses capítulos, a gente vai tendo, então, os blocos. E hoje a gente vai falar, começando pelo capítulo 1, Deus. E eu acho que a gente consegue aí fazer, né, os 4 blocos. Deixa eu olhar, que é tudo... Eu te empresto, mames, pode deixar. Depois eu te empresto. Eu tenho aqui mais de um. E aqui dentro do livro primeiro, capítulo 1, eu acho que a gente consegue ir seguindo aqui. São 16 perguntas. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar aqui comentando, né? Como são 16 perguntas divididas em 4 blocos, eu acho que a gente dá para fazer aqui de 3 em 3 questões. A gente vai lendo, comentando, né? Eu faço os meus comentários e aí eu aguardo vocês, tá bom? Vamos lá, então, começando. Dentro do livro primeiro, chamado As Causas Primárias, temos o capítulo 1, que se chama Deus. O primeiro bloco são questões que falam sobre Deus e o infinito. E aí, então, né, para quem já é espírita já há algum tempo, né, já acompanhou aqui vários estudos, né, a gente tem vários canais com essa iniciativa do estudo do Livro dos Espíritos, e a primeira questão é uma das questões mais conhecidas, né, junto com algumas outras aí que a gente acaba decorando. Mas a primeira questão é a seguinte: Kardec pergunta assim: o que é Deus? É uma pergunta que ele fez para os espíritos. Então ele não, e é importante a gente perceber, né, que ele não fala quem é, né? Ele não fala Deus existe, né? Ele não fala nesse sentido, e sim já está afirmando, né, o que mostra, né, esse capítulo estruturado como Deus já mostra, né, que há um respeito muito grande, principalmente pelo nosso Criador, e o Espiritismo, né, é como acredita, a ponto, né, defende toda essa premissa que a gente fala aqui das causas primárias, colocando como primeiro ponto Deus. E aí Kardec vem: o que é Deus? E os espíritos respondem assim: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí tem uma nota aqui embaixo, né, que Herculano Pires nos coloca, somente falando sobre as frases que se seguem as perguntas, né, logo na sequência. Porque tem a pergunta, depois tem um travessão. Esse travessão, a resposta é dos espíritos, sempre. No caso, algumas outras edições tem aspas, né? Às vezes vocês estão com algumas aí que tem aspas. As notas e explicações de Kardec também é um pouquinho diferente. Aqui a fonte, né, a fonte utilizada é outra, é uma fonte mais fininha. E alinhamento diferente também, ele é um pouquinho assim, mas ele é mais centralizadinho, assim, ele é um pouquinho mais para direita, assim, do que o texto normal, né? E aí tá falando de maneira que não haja possibilidade de confusão. E aí dentro de Deus, né? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vou fazer as duas leituras também das próximas perguntas e aí a gente comenta, tá? Espero os comentários de vocês também. A segunda questão que Kardec fala para os espíritos: o que devemos entender por infinito? E aí eles respondem: infinito, né? Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo desconhecido é infinito. E aí Herculano Pires fez uma nota aqui falando que os espíritos estão se referindo ao universo. Então, o infinito seria o universo. Tudo quanto nele conhecemos tem começo e tem fim, né? Quando a gente imagina aqui, sei lá, estamos na Via Láctea,
né? O sistema solar, onde que começa? Começa com Mercúrio, hoje termina agora com Urano, não, com Netuno. Termina com Netuno, né? Plutão não está mais como planeta. E a gente sabe, né, onde tem começo e tem fim. Tudo quanto não conhecemos se perde no infinito, né? Então, se a gente não conhece, é o infinito. Pode ser qualquer coisa, né? E é uma aplicação da expressão francesa, que Herculano Pires aqui nos fala, que é passer du connu à l'inconnu. Então, seria, né, passando a conhecer o desconhecido. E todo o processo de aprendizagem, ele é assim, né? Você precisa conhecer o seu desconhecido. Então, hoje, quando a gente vê aquele telescópio que está agora tirando imagens do universo, tirando algumas imagens ali um pouco mais detalhadas, né? Se passa, então, a conhecer um pouco mais ali, né? E aí termina aqui a terceira, vou terminar o bloco com a terceira pergunta, então fiquem aí pensando nos comentários de vocês, e eu já vou também já emendar os meus comentários. E aí Kardec pergunta assim, questão número 3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? E aí os espíritos responderam, definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Kardec fala então que assim, né? Agora a nota do Kardec. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Vamos para os comentários agora. Tá liberado. Primeiro, né? É a causa primária. Deus é o nosso Criador, é a causa primária de todas as coisas. Tudo que foi criado foi permitido por Deus. Isso a espiritualidade vem nos trazer sem dúvidas, sem contestações e sem aquela personificação de Deus, né? Deus vai ficar triste, Deus vai ficar bravo, Deus é aquele pai que pune, que castiga, então não tem nada disso. Ele é o nosso Criador, a quem a gente deve o maior respeito, a maior consideração, o maior exercício de gratidão diário que nós devemos sempre lembrar em nossas vidas. Se nós estamos aqui vivendo essa chance de aprender mais, de estudar, de vir aqui diante de tantas existências, é por conta da misericórdia divina. É porque Ele nos criou e sabe o nosso potencial. Então nunca esqueçamos disso. E sempre sejamos gratos a tudo o que Deus nos dá, né? Ao nascer do sol, a lua que brilha no céu, ao ar que a gente respira, as oportunidades que a gente tem e até mesmo os perrengues que a gente passa, né? As dificuldades, as pessoas difíceis que vêm ao nosso encontro, o que a gente também aprende, às vezes sendo difícil e aprendendo com o outro. Então, tudo é válido. Tudo é obra de Deus e a gente tem que se colocar nessa posição de filho grato, de aproveitar tudo que vem aqui na nossa frente. Segunda questão aqui, meu comentário. Então, o infinito, né? O que a gente não conhece seria o infinito. Então, o universo pra gente, sim, é infinito, se a gente pensar, né? Como Herculano Pires nos falou, a gente não conhece o universo, a gente não é permitido ainda conhecer o que tem no universo. E aí é muito importante, né? Ele vai falar mais um pouquinho, não vou ficar dando spoiler, mas mais pra frente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas tudo que a gente desconhece acaba sendo infinito. E hoje a gente sabe, né, que o infinito ele pode ser aquilo que a gente realmente não alcança, aquilo que, vamos pensar, né, quantos planetas existem em todos os sistemas do universo, não sabemos.
Quantas estrelas tem? Não sabemos, é infinito. Assim como infinito pode ser, então, o que está longe, o distante, mas também hoje nós sabemos, através da ciência, que as pequenas divisões das moléculas, das partículas, novos elementos que são descobertos, é tudo que é criado dentro do nosso próprio planeta, também acaba sendo o infinito para nós. Porque qual é a possibilidade hoje de divisão de uma molécula, né? Qual é a quantidade de vírus e bactérias que existem, né? Sem ser aquelas que já foram catalogadas, mas vamos imaginar aqui de tudo que o nosso planeta tem aqui de potencial para desenvolver qualquer micro-organismo, qualquer coisa que a gente não vê, que a gente não conhece. Então, de um certo modo, também é um infinito. E aí ele fala, né, e essa é a primeira resposta que os espíritos dão em relação a isso, né? Deus é o infinito, né? Poderíamos dizer. E aí ele fala então que a gente tem a definição incompleta, que muitas vezes a gente tem pobreza na linguagem, além, né? Coisas que estão além do nosso conhecimento e a gente não consegue então definir as coisas. Algumas vezes eles falam isso durante o livro, né, de uma maneira ou de outra, e é a pura verdade, né? Até mesmo dentro dos próprios idiomas, quando a gente estuda um outro idioma e às vezes não consegue se expressar da maneira que gostaria, ou não tem um equivalente em outro idioma, uma palavra específica no seu idioma, então a gente percebe que ainda existe pobreza de linguagem entre os nossos próprios idiomas. Imagine então, né, da nossa inteligência e de tudo que a gente consegue aqui definir e usar como palavra para se expressar. Então, não é verdade, né? Tá incompleto. A gente não sabe mais detalhes, claro, sobre Deus. A gente não sabe, a gente não está na posição de saber e a gente não deve perder o nosso tempo preocupado com isso. Assim também como a gente não deve ter aqui a preocupação muito com o exterior, né? O que é Deus? Quais são as colônias espirituais? Extraterrestres existem? Como fazer? Como descobrir de onde vem, que não vem? Qual a classificação? Quem é o que Cristo cuida, o que não cuida, né? Bem, eu acho que tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para não se perder. Então, hoje a gente está falando aqui sobre as leis as causas primárias. Vai avançar um pouquinho, tá? Não vou fazer tanto comentário aqui, senão a gente acaba falando demais. E deixa eu ver os comentários de vocês, que já deu tempo de vocês comentarem. Primeiro é do Gleison. Todos nós sabemos o nome Deus apenas, isso, mas seu significado ainda é distante da verdadeira compreensão, com certeza, né? Mamis falando que Deus não castiga jamais, nunca, né, Mamis? Gleison falando que quando falamos de Deus, associamos logo um velho com um cajado sentado ao trono, né? Aquela questão, né? Já imagino lá o filme, lá o Todo-Poderoso. Que é o ator, né? O Morgan Freeman. Já imagino ele, já. Clara, temos uma inteligência muito limitada para tentar entender o que é Deus. E a gente percebe isso, né, Clara, nas pequenas coisas, né? E por tantas vezes a gente fala isso, né? A gente consegue aqui definir, muitas vezes por sentimentos, por sensações, por momentos, a gente consegue definir a presença de Deus, mas a gente não consegue definir Deus. Mamis falando, Deus é supremo, mas tem muita coisa desconhecida para nós. É verdade, né, Mamis? Tem sim. Muita coisa.
E também aqui, mesmo o livro dos Espíritos, né? Só aquilo que foi permitido que foi contado, né? Que foi deixado para se conhecer. Tem coisas que ainda não é o momento. Gleison, os Espíritos foram bastante categóricos ao falar de Deus. É verdade, né? Já é que criador de tudo mesmo, né? Já criou tudo, criou eu, criou você, criou tudo que existe. E é onipresente, né? Como é que é? Onipresente, onisciente, onipotente. É isso aí. Gleison, nosso maior desafio é compreender, saber, ver e viver o que é Deus. Confiar, né? Muito difícil, né? Marte falando aqui da palavra, né? Saudade, que a palavra saudade só existe aqui. Mamis falando, é uma frase tão batida, mas Deus é amor. A gente consegue, assim, colocar nesse sentimento, né? E é amor, né? Puro amor. Amor por nós. Gleison, nossa pobreza de linguagem é tão extrema que falamos coisas que nem nós mesmos entendemos. E é tanta coisa, né, Gleison? Aí junta o orgulho, né? Junta também que algumas vezes a gente também não se empenha tanto, né, no estudo como deveria. Eu tava lendo esses dias o livro da a Marte que eu gostar. Marte, anota aí o livro, não sei se você já leu. Da Sueli Caldas Schubert, O Semeador de Estrelas. Acho que é isso. Alguém me corrija se estiver errado. Fala um pouquinho do Divaldo, da Joana de Ângeles, né? E aí ela fala que uma vez perguntaram, né, pra Joana por que ela fala tão difícil, né? Ela falou que ela não tem que ficar falando mais simples, não, porque os outros que, na verdade, tentem entender, né? As pessoas que têm que tentar entender aquilo e não ela ficar falando de uma maneira mais simples e muitas vezes mais pobre na linguagem, né? Basta a gente procurar, né? Tem dicionário, né? Hoje em dia com o Google, então não tem nem desculpa. Ana, Deus está em tudo e em todos. A natureza exprime bem o que é Deus. Concordo. João, faz tempo que eu não entro, estou estudando a logística dos comentários. Não, João, vamos lá. Vamos comentando aí, vai vendo. Hoje eu tô só de aprendiz, ó, Caetano. Vai ouvindo aí, eu também, Caetano. Mas Deus é Morgan Freeman, ó, duas. É ele. Lise falando, mas então, por se dar o nome Deus, não seria personificá-lo? Bom, acho que tudo, bom, a meu ver, tá? Tudo tem que ter um nome, né? Se a gente não tem um nome, como a gente consegue se aproximar, né? Não sei como surgiu, né? Aí a gente pega aí, acho que na Antigo Testamento deve ter algo aí falando sobre a palavra, né? Deus, que já foi chamado, é chamado ainda, né? Dependendo da religião, de vários outros nomes, mas a gente precisa chamar, acho que tudo, né? Senão, como a gente vai fazer um salmo, né? Quando a gente pensa no salmo lá no Antigo Testamento, como que a gente vai pedir, como que a gente vai agradecer, como a gente vai ter essa conexão se a gente não sabe nem o nome, né? Eu acho que fica igual quando a gente não conhece a pessoa, né? E você fala, poxa, mas qual é o nome mesmo? Eu não lembro, eu conversei tanto e não sei o nome, né? E dá uma má impressão, né? A gente fica se sentindo meio culpado quando a gente esquece o nome da pessoa. Eu acho que é por conta disso, tá? Mas minha opinião aqui. Ah, a Marte falou que ganhou de presente. Olha, Marte, que legal, hein? Que bom. Mercedes falando aqui. Meu filho tem 15 anos. Ele sempre diz que não consegue definir um rosto para Deus, mas o sente em tudo que o rodeia, até no menor dos insetos. Ai, que lindo. Mercedes, acho que talvez ele tenha, né, mais evolução que a gente, viu? Já consegue, né, sentir assim tudo. Muito bom. Clara tá pedindo para repetir o livro. Eu falei aqui, deixa eu até jogar aqui para não falar besteira. O Semeador de Estrelas. É isso mesmo, é do Divaldo, é sobre o Divaldo. Mas é da Sueli Caldas Schubert. O Semeador de Estrelas.
Gleison, infelizmente ainda o nome Deus é usado para aterrorizar, amedrontar, escravizar, alienar as pessoas, é verdade, né? Infelizmente, né? Mas as coisas elas vão mudando, né? Ainda bem que tem, né? A gente tem as sucessivas vidas, as reencarnações e a gente vai começando a entender. Beleza, vou seguir aqui, tá bom? Vamos lá. Bloco 2. Vamos dividir esse bloco aqui, ele tem da pergunta 4 até a pergunta 9. Vamos fazer 3 e 3 novamente, tá bom? Bora lá. Provas da existência de Deus. Pergunta 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E aí os espíritos respondem: num axioma, né, num princípio, numa lei, que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. E aí Kardec complementa: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Boa, né? Questão número 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? E aí os espíritos respondem: a consequência, né? Qual que é? Que Deus existe. Pois de onde lhes virá esse sentimento se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Pergunta número 6. E a gente fecha aqui. O sentimento íntimo da existência de Deus, que trazemos conosco, não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Respondem, então: se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? E aí Kardec fecha com essa nota, né? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Vamos aqui, vou fazer meus comentários e já leio de vocês também, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente está rodeando, então, a prova da existência de Deus, né? E aí Kardec nos traz aqui, através da resposta dos espíritos, aquele conceito que a gente fala, né? Que não há um efeito sem causa. Não existe, né? Algo tem que ter alguma força que moveu, que criou, que impulsionou, que fez algo ali para você ter esse efeito, né? Nada vem de lugar nenhum, né? Não é possível a gente ter algo aparecer simplesmente do nada, né? No vácuo. Não existe isso. E aí, né, como saber o que é de Deus? O que é de Deus, ele responde muito simples. O que é de Deus não é obra do homem. E a vossa razão vos responderá. Então, aquilo que o homem não construiu, que o homem não fez, que o homem não criou, e aí a gente vai avançar um pouquinho depois também falando sobre as leis divinas, porque a gente pode também se confundir nesse conceito, né? Achar, por exemplo, que Deus então pode criar o mal. Como ele vai criar o mal? Né? Como ele vai criar uma prova, uma expiação, uma dificuldade para a gente aprender? E aí a gente volta lá para o começo, né? Que a minha mãe falou até no bloco anterior. Deus não castiga nunca. Então, como que Deus vai estar ao mesmo tempo, né, em todos os lugares? Como que vai ser essa causa,
né? E muitas vezes a gente vai entendendo aqui o nosso papel dentro disso, mas segura aí. Não vamos avançar muito no livro. Então, tudo que não é obra do homem seria obra de Deus, e a vossa razão vos responderá. Então, dentro de nós, a gente sabe, né, o que existe. E aí, finalizando essa questão 4, a gente fala assim, né, que você falar que Deus não existe é a mesma coisa que você dizer que não existe uma causa para um determinado efeito. Então, como tudo se criou? Ah, tá, eu não acredito em Deus, que foi lá, criou o homem, criou Adão, criou Eva, não sei o quê. Eu acredito na teoria do Big Bang, lá da colisão e tudo mais, uma grande explosão e tudo mais. Tá, quem criou isso? Quem criou aqueles corpos para estarem ali no universo? Quem criou, né, a possibilidade daquele momento da explosão? E aí a gente vê nisso que não é simplesmente, né, Deus colocando lá o dedinho, puxando ali um planetinha para bater com o outro, um buraco negro vai criando, uma estrela que morreu, ele fez morrer, não. Tudo tem uma duração. Tudo teve uma criação. Tem o controle de tudo? Em partes. As outras partes a gente vai ver mais pra frente pelas leis divinas. Então, aqui a gente tá falando da causa, tá? Vou ficar falando aqui só da causa mesmo, senão a gente vai ir um pouquinho além. E o importante é a gente saber o quê? Que o nada não faz nada, né? Se a gente, mesmo aqui, a gente não cria, a gente não faz nada para nossa vida, a gente não muda, a gente fica aqui na zona de conforto, a gente não toma nenhuma ação, qual vai ser a consequência disso? Qual vai ser o efeito? Não vai acontecer nada, né? Mas aí, né, a gente tem um outro porém aí, mas vamos segurar. E a quinta questão que fala desse sentimento intuitivo, né? Então, como é que pode, né? Será que a gente aprende na escola que tem Deus, aí a gente começa a acreditar em Deus por conta disso, né? Será que é porque os nossos pais nos ensinaram, né? E aí os espíritos respondem, então, né? Se fosse assim, como é que os selvagens também teriam esse sentimento? Como eles teriam esse respeito à natureza, né? Esse entendimento de Deus? Então é algo que está no nosso espírito, e isso também está dentro da nossa evolução espiritual, o nosso entendimento de Deus, o nosso entendimento enquanto espírito, o que a gente está fazendo aqui, senão a gente estaria aqui num grupo muito restrito, né? Não teria como você avançar isso para todos os lugares, né? Em todas as religiões falam de uma mesma coisa, né? Como eu disse, Deus é falado e trazido como criador em muitas religiões, e essa unificação, né, de pensamento, de saber que tem um criador, e das provas também que a gente acaba tendo na nossa existência, né? A gente vai percebendo a existência de Deus, a gente sabe disso, a gente sabe que se a gente pede uma oração, se a gente tá num dia que não tá bem, a gente começa a pedir ajuda, a ajuda ela vem, né? E aí eu volto também ao que a gente tinha falado lá no anterior, né? Na live anterior, falando o quê? Que Deus não vai vir aqui, né, em pessoa, Jesus, né, pessoa, né? Não vai vir aqui cuidar especialmente da gente. Não, tem toda uma espiritualidade em volta, tem todo um departamento, né, departamentalizado, que faz chegar aqui as coisas como devem ser. E tudo isso é onde a gente está imerso aqui, no planeta, no universo. É como se tudo estivesse ao alcance de Deus, porque Ele está, de uma certa maneira, presente em todos os lugares. As comunicações, tudo que a gente quer falar, tudo que a gente quer se expressar, a gente consegue chegar até Ele. Os canais estão abertos para isso. Só que se a gente duvida da existência de Deus,
se a gente duvida da nossa própria encarnação, se há ou não uma ou mais existências, se a gente duvida da nossa capacidade, se a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, como a gente vai avançar? Como a gente vai criar algo? Talvez a gente, né, tenha que ter alguns, né, requisitos básicos para a gente começar a entender tudo que vem, essas premissas básicas que a doutrina espírita nos traz. Então, como que, né, a gente pode ter essa intuição? Como a gente pode saber que Deus existe, sendo que ninguém nos ensinou, que a gente já traz dentro do nosso espírito? Porque é algo aqui, como criatura, nós temos isso dentro de nós. Nós sabemos que somos amparados. Nós temos provas dessa existência a todo momento. Basta a gente começar a perceber. Vamos aos comentários agora, vocês. Caetano aqui falou, Deus não castiga, mas na hora certa coloca as coisas em seu devido lugar. E aí, né, não é, a gente vai perdendo um pouquinho nessa personificação de Deus, a gente vai pensando, né, nas leis que regem o universo. A gente vai pensando, né, nessa questão da causa e efeito. Tudo que a gente também tem esse poder de co-criar, de criar junto com Deus. Gleison falando que vocês acham que Deus pode mudar alguém como muitos pensam? Deus pode mudar alguém. Eu acho que cada um, Gleison, minha opinião, tá? Eu acho que cada um tem o seu momento de mudança. Ele não muda se a pessoa não estiver aberta a isso, né? Assim como é porque o que acontece, né? Tanto a espiritualidade mais evoluída, mais avançada, né? Os espíritos que passam comunicação, que ditam livros e tudo mais, eles sabem que tudo tem o seu momento certo e a gente tem a imensidão aqui de muitas e muitas vidas. A gente tem um infinito aqui para poder provocar essa mudança, para tentar se melhorar. E aí quem não tem paciência somos nós, que estamos aqui nessa condição ainda. Então a gente vê de repente uma pessoa, esse daí não muda nunca, né? Eu tento aqui falar uma palavra, tento ajudar, tento levar no centro, sei lá o que a gente tenta fazer, e a pessoa não muda. Então a gente tem uma visão aqui muito míope ainda, né? A gente enxerga ainda muito só do pertinho, né? Só aquilo que tá aqui do nosso lado. A gente não consegue olhar a distância e entender o outro, né? Por isso a visão míope, né? O míope ele não enxerga de longe. Pra quem não sabe, quem tem olho míope sabe, como eu. Então, ele vai enxergar só aquilo aqui, né? Então, a gente tá enxergando aqui, a gente tá vendo a pessoa que não muda, a gente tá vendo aquele parente difícil, tá vendo um amigo que você fala uma coisa não entende. Só que Deus e a espiritualidade e tudo mais, eles já estão vendo mais distante, eles têm já essa expansão, não só por onde eles estão e pelo seu papel aqui dentro da nossa evolução, mas também porque, né, os espíritos já passaram por tudo isso. E aí a gente que não tem paciência, né? Então, eu acho que a minha opinião é essa. Caetano, a aurora boreal só pode ser coisa de Deus. Claro que é, né? Com certeza, é linda, né? Eu nunca tive o prazer de ver, mas eu acho linda. João, o ateu promete $1 ao mendigo se ele provar que Deus existe. O mendigo lhe promete 2 se provar que ele não existe. E aí, né, João? E aí? Lise, até o ateu na hora do desespero roga a Deus.
É a gente, né, ali no nosso íntimo, né, eu acho que roga, eu acredito que roga assim, como eu nunca fui, eu nunca fui, então eu não sei dizer, nunca fui nessa existência, né, a gente não sabe das anteriores. Muito bom, Mames falando. Ana falando aqui, quem pintou o céu, as nuvens, as estrelas, né, verdade. Gleison, Flávia, você não sei se você já ouviu falar, alguém falar tipo assim, seu Deus é amor porque existem leis, ou seja, algumas pessoas acham que as leis de Deus é para castigá-las, mas sabemos que não. Não, isso aí, né, Gleice, igual a gente tá falando, né, é uma interpretação. Sempre, né, a gente, como disseram aqui os espíritos, né, a gente tem aqui uma, como ele falou aqui, deixa eu voltar aqui, uma definição incompleta das coisas e a gente interpreta errado. E a gente passa para frente errado, divulga errado e coloca medo, e aí a gente vai aqui disseminando. Mas qual que é a única maneira, né? Qual é a única maneira de a gente combater isso? Conhecendo, estudando, entendendo, raciocinando, né? Uma coisa que falta muito. Clara falou que nem o jogo War. Eu não sei. Vai movendo os dados de acordo com o nosso gosto. A escolha é nossa, né? Exatamente. Caetano falando que fica sujeito à maré. Não pode, né? Caetano, isso é verdade. Pedir e obtereis. Obtereis, isso aí. Pedir e obtereis. E a gente pode, né? Pode pedir sim. Mas temos que fazer a nossa parte também, né? O João complementou aqui. Caetano falando, eu lembro quando criança, nunca tinha entrado em igreja, não sabia de nada sobre Deus. Mas quando eu estava em perigo, especialmente à noite, eu sentia uma presença e sempre olhava para o céu. Curioso isso. Para você ver, né, Caetano? É uma coisa que veio já com você, né? Pra a gente ver como a gente não é tão, né? Não é tão página em branco assim, né? Como se fala. Não é não, a gente tem as nossas experiências. A Jane falando, a mudança está em cada um de nós. Acredito que a mudança acontece no tempo certo. Eu também. A Ana também entende a visão míope. Nem fala, eu sou operada, viu, Ana? Mas um olho míope é sempre míope, né? Liz, acho que a única coisa que não é ocultado pelo véu do esquecimento é a existência de Deus. É verdade, Liz. É um sentimento, né, que a gente tem aqui dentro e faz a gente só agradecer, né? Só agradecer. Gleice também falou o pensamento que eu falei. Deus não pode me mudar, a não ser que eu permita a mudança. Deus vai mandar sinais que vai mudar, isso sim. A Marte roga sim, já presenciei. A mãe de uma colega minha chegou no trabalho dizendo que caiu. Ela logo, ai meu Deus, machucou? Não, o meu Deus, né, já fala meu Deus sem pensar, né? O Will falando, se Deus é amor e se Deus é a causa primária de todas as coisas, então o amor é a causa primária de todas as coisas. O amor é aquilo que nos move, né? É aquilo que nos move. Eu acho que tá tudo ali, né? Misturado. Mas os espíritos não responderam que Deus é amor, tá? Isso não está aqui. Mas para mim tá tudo em volta também, né? A gente tem em outras passagens, né? Que Deus é amor. Sara chegou atrasada. Depois você pega, Sara, você pega o estudo aqui. Vamos fechar aqui as outras 3 perguntas. A gente mata as provas da existência de Deus. 7, 8 e 9, tá? Vamos lá. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Espíritos respondem, mas então, qual seria a causa dessas propriedades?
É sempre necessário uma causa primária. E aí Kardec complementou: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. E aí, eu já vou comentar, vou comentando aí também, depois eu leio, tá? Eu já vou comentar porque começa a vir aqui muito no detalhe, a gente vai aqui falando, né? Então, aqui o que eles estão dizendo, né? Então se eu pegar uma matéria da maneira mais bruta, mais íntima, uma pedra, vamos pensar, um mineral que veio da natureza, né? Então seria a sua parte mais bruta, seria como seria, né, a formação dela? Então ele se formou sozinho, né? Ele virou uma pedra sozinho? É mais ou menos isso, né? E aí os espíritos responderam, né? Mas o que criou, né? E é o que a gente tá falando aqui do universo, né? A gente sabe, né? A estrela tem um tempo de vida, nananana. Tá, mas quem criou a estrela? Quem permitiu que ela se desenvolvesse, morresse, né? Acabasse ali no tempo? Então, tudo tem que gerar, tudo tem que ser criado em algum momento. Se existe vida, se existe matéria, então tem que haver a criação. A matéria ela é sempre o quê? A soma dos elementos. Então, quando a gente pensa, né, como o homem ele cria algo, ele cria uma mesa, ele vai lá, né, tem uma madeireira, corta a árvore, fabrica, tem uma fábrica, faz a mesa, tal. Sempre tem que ter algo que crie, né? Sempre tem que ter um processo produtivo, sempre tem que ter ali sozinho ali nada se cria, né? E aí Deus a gente já pensa no início das coisas, então o surgimento, a combinação dos elementos ali, né? Que são, e quem criou os elementos? Deus. Questão número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? E aí os espíritos respondem: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Aí Kardec continua: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso, né? Então não tem uma coisa, pegamos aqui e misturou, né? Misturou o hidrogênio com o oxigênio e virou água. Que sorte. Não, os elementos combinados têm um motivo para isso e uma possibilidade de criação, né? A gente entra meio na matemática, né? Você tem os elementos ali que compõem algum lugar, esses elementos foram criados por Deus e aí a combinação desses elementos vão criando as coisas. E é a mesma coisa aqui, né, que a gente está dizendo. Então, não há como, esbarrei um elemento no outro e virou água, né? Isso não existe. A combinação ela é perfeita, porque Deus é perfeito em tudo que cria. Tudo tem uma utilidade, tudo tem um porquê. Nada foi criado assim porque não tinha mais nada para fazer, né? E tudo tem uma parte inteligente, tudo tem um motivo. Tudo, né, igual você fala, né, que nada aqui está à toa. Ninguém aqui está ao acaso, né? Quando a gente fala das famílias, né? Caiu um balão no meio da família que eu vim e eu apareci. Não, você tá ali por um motivo. Meu trabalho, no emprego, tô ali, não sei o que acontece com as pessoas, mas eu acho que eu tô no lugar errado. Não, você não tá no lugar errado. Não existe lugar errado. Há sempre um propósito para tudo. No caso da criação, que é o que a gente está falando, é o mesmo princípio. Então, a gente tem essa causa, a gente tem as combinações, as possibilidades,
E aí essas possibilidades, claro, elas não são criadas para que não seja feito nada, sempre tem que ter algo. E é o que eles falam aqui, né? Um acaso inteligente já não seria o acaso. Então, se não se serve para alguma coisa, se teve alguma função, se virou alguma matéria, a gente simplesmente não acaba tendo essa utilidade. E aí vamos para a questão 9. Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema, superior a todas as outras? E aí os espíritos respondem: tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. Eu vou até grifar isso aqui pra gente. É o orgulho que gera a incredulidade. A gente tá falando sobre ateu, né? O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Não é verdade, gente? E aí Kardec fala, né, terminando aqui, julga-se o poder, né, esse é o comentário de Kardec, julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência também tem uma causa. E quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Essa inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Então, o homem, né? Inventamos o telefone, inventamos o automóvel. Foi uma inteligência que causou. Foi tal pessoa que inventou? Sim. Quem deu a inteligência? Quem criou a inteligência? E aí a gente entra de novo, né? Nessa questão das possibilidades, né? Tudo está ali. Então, imagina, o universo está ao nosso dispor. Tudo está ali para que a gente consiga vencer, para que a gente consiga criar, para que a gente consiga ter sucesso onde quer que nós estejamos. Mas basta a gente conseguir ver. Então, aquele inventor foi aquele cara que ele, junto com a inteligência, deu aquele clique com uma ajudazinha da espiritualidade também, né? Vamos falar aí uma inspiraçãozinha. A gente cria as coisas, mas quem permite, né? Quem deixou? Deus. De onde veio essa possibilidade, já que Deus pode criar tudo, né? Foi permitida ao homem, foi permitida a determinado espírito encarnado, mediante o seu grau de evolução, mediante a capacidade que ele tem de fazer aquilo para o bem. Ele pode errar? Pode. De repente pode ser muito inteligente e ir para o mal. E a gente sabe que essas coisas podem acontecer porque nós estamos aqui e somos falhos. E aí ele comenta aqui, né? Como que né, a gente descobre, né, essa inteligência na causa primária. Então, onde que é? Pelo autor. Quem criou isso? Quem permitiu? Ele fala, é o orgulho que gera a incredulidade. Então, quando você acha que é capaz de fazer tudo sem a ajuda de ninguém, quando você acha que você dá conta sozinho, quando você pensa que nada te atinge, que nada te derruba, quando você pensa que você, não, eu vou fazer que Deus nada, que nada disso, eu não vou pensar nisso, não, eu que faço isso sozinho, porque eu tenho essa capacidade de criar, não, sozinho não, porque a gente sabe aqui, que isso é quando a gente acha que a gente é melhor do que qualquer outro, quando a gente acha que dá conta sozinho. E nós somos criaturas, nós não podemos esquecer disso. Nós estamos aqui para co-criar. Quando a gente fala co-criar, significa que é juntamente com Deus. Uma vez que a gente acha que dá conta sozinho,
vem a vida e nos mostra que as coisas não são assim, né? Como os espíritos disseram, pobre ser que um sopro de Deus pode abater, né? É igual a gente vê as pessoas quando a gente vê assim muito exemplo, né, de pessoa que é dura, passou a vida toda, né, passou por muita coisa, aquelas pessoas que sabe, uma vida muito difícil, maltrata também os outros, né, pessoal bem das antigas, assim, a gente pensa, pessoa mesmo difícil de dobrar, né, com opinião, assim, teimoso, opinião forte, né? Vai chegando a idade, né, gente? Essas pessoas também elas envelhecem e elas vão começando a ficar dependentes e muitas vezes também doentes. E aí que vem a fragilidade. Tudo que a pessoa às vezes acha que dava conta de tudo e vem isso para abater e a pessoa fica, nossa, desfalecida. Fica ali como um passarinho, né? Um passarinho na gaiola. Então, olha só, né? Até mesmo para o orgulho, até mesmo para as coisas que a gente passa ainda, tudo que a gente precisa melhorar, a vida vai nos mostrando, né? O quanto nós somos frágeis. Deixa eu ver os comentários de vocês e a gente já finaliza, tá? Já. Vamos fechando aqui. Deixa eu ver. Lucas Santana aqui. Se Deus é tão poderoso, para que existem espíritos fazendo o trabalho da cura, por exemplo? Deixa eu ver se o Lucas tá aqui. O Lucas já se foi. Ele já se foi, mas vamos responder a pergunta dele, né? Então, o que falam muito, né? A gente sabe que muitas vezes esse trabalho de cura, né? Claro, precisa de trabalhador, precisa ter aqui os médiums, né? Quando a gente pensa nesse canal aí de comunicação, mas até mesmo os próprios espíritos mais evoluídos, eles poderiam fazer sozinhos se eles quisessem. Mas principalmente esse trabalho de cura e qualquer outro trabalho que a gente tem nesse caminho da mediunidade serve para quem é médium. Principalmente para o médium aprender, para ele se conhecer melhor, para ele não cair no erro de novo. Então, né, e aí a gente vê, por exemplo, no livro Os Mensageiros, que as pessoas, né, vêm como médiums, vêm com uma missão, vêm ali para passar uma determinada situação, para se melhorar, para de repente não deixar, né, o orgulho, a vaidade bater. Então, o trabalho da mediunidade, o trabalho da cura, por exemplo, não passe, que quer que seja, ele vem principalmente para burilar, né, para a gente purificar o espírito do médium. Claro que é útil, né, porque nenhum trabalho é inútil, mas principalmente para a gente, não é porque é evoluído, não, nunca. Espiritismo, o Consolador. Que se foi também, mas a gente responde. Deus fornece a matéria-prima, que é o fluido cósmico universal. É isso aí, mas vamos mais pra frente. Tá adiantadinho, tá apressadinho isso aí. João, a questão é que nosso conhecimento limitado não consegue compreender um Criador que não foi criado. Exatamente, João. Aí a gente se perde nisso aí, né? Ah, mas quem criou Deus? Se Deus é o Pai, quem é o Pai do Pai, né? Aí vem nessas coisas aí que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos cuidar da nossa vida, o que a gente tem de proposta, porque a gente se perde assim, ó, por conta disso. E outras coisas. João, a prova é que não é sorte. A prova que não é sorte é que se tiver 2 moléculas de oxigênio, já não pode beber. Exatamente, né? Cadê? Vira outra coisa, né? Com certeza. E aí são as combinações, né? As possibilidades. E a vida é cheia dessas possibilidades. E é o que rege, né? A causa, ela tá aí. O efeito vai ser a combinação. Caetano, Deus nos quer que nos tornemos seres perfeitos, espíritos puros, mas com que finalidade? Teria algum objetivo?
Ou ele quer que nos tornemos espíritos puros apenas para ajudar os imperfeitos a se purificar e ficar nessa ciranda sem fim? Me bateu essa curiosidade. Caetano, aguarde os próximos capítulos. Ai, ai, viu? A gente se perde nesses questionamentos, né? Mas é interessante porque Kardec também, né, tinha essas questões. Então, pra quê, né? Pra que afinal a gente tá aqui, né? Vamos aqui ficar melhorando, melhorando, melhorando. E aí, quando todo mundo virar puro, né, Caetano? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer, né? Quantos milênios e milênios e milênios depois? Vamos lá, vai aguardando aí o estudo. Lise, o homem não se convence não ter uma resposta. A gente é muito imaturo, né, Lise? Todos nós. Não, Caetano, fica tranquilo que eu entendi, fica de boa. Ainda falando da vaidade, né? Tudo, né? Tudo é assim, né? Mesmo? A Marte tá respondendo aqui. Por isso nos contentamos em ter como finalidade a capacidade de amar como Jesus amou e ama. O negócio é assim, né, Marte? É verdade, você tem razão. Se é assim, você evolui. A hora que você evoluir, vê se você tá ainda questionando a mesma coisa. Eu acho que não. Mas vamos seguindo. Gleison, chefe de família, sempre busca sua organização dentro do lar. Ele tenta plantar tudo o que é de amor com seus filhos. Ele quer que esse amor, essa fraternidade se propague. A Caetano já foi além, né, Caetano? Não, sem guerra, não tem que enfrentar nada, não. Ai, ai, ai. Vamos aqui, deixa eu terminando aqui. Marte, a necessidade do homem de criar necessidade desnecessária, mostrar que sabe mais do assunto, criando mais e mais. Né? Todo mundo sabe de tudo, né, Marte? A gente responde tudo aqui, né? Você abre uma live e responde um monte de coisa. E aí já vai, né? O João foi procurar a fórmula da água oxigenada, que seria o oxigênio a mais. Gleison, adoro questionamento e estudo. Ah, eu também, Gleison. Eu gosto que comenta. A Marte já tá no ZT com o Caetano, né? Mas vamos com calma aí, gente. Vamos com calma, né? Quem sabe um dia a gente não faz estudo da Revista Espírita? Tem umas coisas boas lá. Mas tem conteúdo também que vai estar aqui dentro. É igual criança, claro, quer saber de tudo e vai perguntando. É isso aí, né, gente? Bom, muito obrigada, viu, pela companhia de vocês hoje. Agradeço aqui, então finalizamos hoje. Fizemos até a questão número 9. E a partir da semana que vem, então, nós vamos para a questão 10, dia 28 de julho. Questão 10.